Olá, queridos! Estamos juntos de novo. Eu estava já com saudade de você. Nós já nos conhecemos de ontem e hoje estamos juntos para poder falar alguns assuntos interessantes. O tema de hoje é: se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Alguma vez você já se fez essa pergunta? Eu sei que sim. Hoje eu quero responder uma das mais repetidas perguntas em relação a Deus, tanto por cristãos quanto por ateus. Por que Deus permite o sofrimento? O cristianismo atual propõe um evangelho sem cruz, sem sofrimento. Um cristianismo bem diferente daquele apresentado nas Escrituras Sagradas. Mas e quando Deus decide não curar? E quando Deus decide não fazer um milagre? Quando Deus decide não prosperar? A igreja contemporânea, o mundo cristão hoje, construiu uma teologia antibíblica, uma teologia onde não há espaço para o sofrimento. Daí temos a tendência de associar o sofrimento a duas matrizes interessantes. O sofrimento como consequência direta do pecado ou como um ato punitivo de Deus. Por isso é que é preciso reler os versículos não grifados da Bíblia. Sabe quando a gente gosta de grifar aqueles versículos que a gente acha mais interessante? Mas tem uns que a gente não grifa nunca, porque parece que não combina bem com o que a gente sente. Aqueles que revelam uma faceta que não gostamos. Para você entender melhor, o cristianismo não é um passaporte para a felicidade, mas uma jornada de muitas aflições. O sofrimento não é uma possibilidade, é uma certeza. A propósito, não podemos nos esquecer que Jesus é apresentado nas páginas da Escritura como o servo sofredor. Por quê? Então nós precisamos compreender algumas verdades bíblicas acerca do sofrimento. Por exemplo, a primeira, o sofrimento como uma contingência humana. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está posto diante de nós uma realidade. O sofrimento faz parte de nossa condição como humanos. Sendo assim, não é admissível pensar que o justo será poupado do sofrimento pelo simples fato de crer em Deus. De acordo com os pais da igreja, não devemos orar pedindo alívio do fardo, mas rogar para ter o quê? Ombros mais fortes. Quer orar comigo sobre isso? Você tem que pedir a Deus: Senhor, me torne forte na frente do problema. Segundo detalhe, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Jesus foi claro e sincero com todos aqueles que desejaram segui-lo. Ele nos alertou quanto ao caminho estreito. O sofrimento faz parte da caminhada do cristão. Então o crente não deve evitar o sofrimento a todo custo, mas perceber que há um propósito divino no sofrimento. Isso me impressiona demais. Diante disso, eu quero convidar você para construirmos juntos uma teologia do sofrimento. Você fala: Marisa, eu não quero não. Deixa eu te explicar. Encarar o sofrimento não como um mal em si mesmo, mas como algo que nos traz muitos benefícios. Sendo assim, vamos refletir sobre as bênçãos do sofrimento? Quer aprender comigo? Vamos ver a primeira bênção do sofrimento. O sofrimento revela nossa natureza, quem somos. Paulo, um dos escritores da Bíblia, ele expressa assim, dizendo que nós somos vasos de barro, para fazer alusão à nossa fragilidade. Nós somos frágeis. O apóstolo nos leva a refletir sobre nossa forma fraca, mortal, humilde e simples. Dessa forma, o sofrimento nos faz lembrar da nossa natureza. Quando o sofrimento chega, percebemos que nós não somos tão fortes quanto imaginávamos. Não somos tão bons quanto achávamos que éramos. Paulo dá seu próprio testemunho pessoal quando ele afirma: é para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Isso está lá em 2 Coríntios 12:7. Então a primeira bênção do sofrimento nos mostra quem nós somos, nos faz enxergar quem nós somos, nos faz conhecer quem nós somos de verdade. Segunda bênção, o sofrimento é uma escola. A maioria das lições de nossa vida nós aprendemos em dias de dor. Aproveite os dias de dor. A vida é a mais implacável das professoras. Na escola comum, primeiro a gente aprende a lição e depois somos submetidos à prova. Na vida acontece o inverso. Primeiro passamos pela prova e só depois aprendemos a lição. O sofrimento é a escola em que todo cristão está matriculado. No Salmo 119, eu quero abrir para você, olha o que está escrito aqui. Você sabe que eu gosto muito de ver o que Deus fala a respeito das coisas.
Então, porque quando ele fala não tem erro, né? Quando ele fala alguma coisa, é aquilo mesmo. Porque ele conhece o nosso coração, ele conhece você. Ele sabe como é que o seu coração funciona. E ele não deixaria alguma coisa ruim te acontecer à toa. Ele tem uma razão, tá? Salmo 119, 71 diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Nossa, o salmista disse que era bom passar por situação, porque a situação nos ensina. Entendeu isso? Spurgeon, comentando este versículo, ele declara: muito pouco se tem a aprender sem aflição. Para sermos bons alunos, temos que ser bons sofredores. Como dizem os latinos, a experiência ensina. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrimas. E acrescenta: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. A Bíblia diz que até Jesus não foi poupado da escola do sofrimento. O autor do Hebreus registra assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, segunda bênção é muito importante, porque o sofrimento nos ensina. Já percebeu que aqueles filhos que nós temos, que não passam por sofrimento, se tornam inaptos para a vida? Isso é importante. Terceira bênção do sofrimento. O sofrimento nos leva a reavaliar nossa vida. Muitos sofrimentos que experimentamos são consequências diretas de nossos erros. Nós temos que admitir isso. Quando nós fazemos coisas, virão as consequências. Escolhas erradas, decisões equivocadas, posturas inapropriadas, ou seja, grande parte de nossas dores são desdobramentos de nossas escolhas. O sofrimento nos amadurece, nos faz crescer. Agora, uma coisa é verdade, abre bem seu ouvido. Sofrimento não é sinônimo de ausência de Deus. A dor não é um sinal que Deus te abandonou, pelo contrário. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso está em 2 Coríntios 4, 8 a 9. Entendeu? Quarta bênção do sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. Quando o sofrimento bate à nossa porta, aquele que vivia uma vida relapsa com Deus passa a buscar o Senhor com sinceridade e com muita intensidade. Quando passamos pela provação, arranjamos um tempo para orar, para ler a Bíblia, não faltamos aos cultos e até consagramos nossa vida através de jejum. Já percebeu isso? O sofrimento é uma bênção porque nos faz parar em meio ao ritmo frenético da vida, né? E ouvir a voz de Deus. Quando a angústia nos alcança, somos conduzidos ao altar do Senhor em humildade, dependência e quebrantamento de coração. Nossa relação com o Eterno se estreita e passamos a confiar menos em nós e mais nele. A nossa fé se agiganta e nossa confiança em sua palavra fica mais robusta. Entendeu? Quinta bênção do sofrimento. O sofrimento põe nossos olhos aonde? Na eternidade. Eu gosto muito de pensar sobre isso. O apóstolo afirma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando estamos no meio do sofrimento, pensamos menos em nós e mais no reino. Somos levados a refletir mais na eternidade. Percebemos que a nossa vida aqui é transitória e quão tola é a nossa vontade de ganhar tesouros dessa terra. É por isso que o autor de Eclesiastes afirma que é melhor estar numa casa onde há funeral do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque na casa onde tem funeral, a gente fica pensando nas coisas, a gente analisa a vida. Entendeu? E diante de tudo isso que vimos, gostaria de dizer: não despreze o seu sofrimento. Não tente evitá-lo. Antes, utilize-o como um trilho para conduzir você rumo ao crescimento espiritual, maturidade cristã, intimidade com o Senhor. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei isso ontem. E até mesmo o sofrimento tem um fim benéfico e proveitoso. E de acordo com os propósitos de Deus, o sofrimento pode ser até uma bênção. Vejo você amanhã, tá bom?